Então, a gente falou aqui, alguém falou da cidade dormitório, né, dessa característica, ou não é? Não é, ok, mas então eu tenho certeza que perguntar da população de Niterói se alguém gostaria de trabalhar fora da cidade, logicamente a pessoa vai dizer não, e é isso que leva a gastar 1h45 por dia, né? Então, mas será que tem, que tipo de emprego é possível gerar em Niterói para absorver esses quase 28% da população que sai diariamente da cidade? Então, aí a gente volta para a economia. Então, é possível a gente fomentar algumas atividades econômicas que absorvam, pelo menos parte, ou no médio, curto e no médio prazo, isso é possível? Essas são questões que o plano diretor pode tentar ajudar a responder. Se a gente incentivar, se a gente criar mecanismos que estimulem, por exemplo, sei lá, a economia criativa, atividades que usem a mão de obra gerada nas universidades aqui de Niterói, que tem um monte de gente. Então, será que é possível a gente fomentar isso? Que mecanismos é esse que a gente pode inserir no plano diretor para, de fato, fomentar esse tipo de emprego? Na parte dos idosos, será que é possível a gente aproveitar alguns prédios patrimônio histórico para criar asilos, por exemplo, ou casas de convivência? Não sei. São ideias que a gente tem que discutir e aprofundar. Isso tudo o plano diretor pode ajudar. Ele jamais vai resolver, mas ele pode ajudar fomentando, né? Ele pode reduzir essas questões, né? E induzir uma série de coisas que passarem na nossa mente. Isso, a contribuição de vocês é que é importante também, porque nós estamos dando um retrato do que a gente vê. Então a gente já viu hoje, por exemplo, aí que gabarito não é uma questão tão relevante assim, pelo menos nos exemplos que a gente viu, né? Mas a gente tem questões de mobilidade, de uso do solo muito importantes. Algum conselheiro tem alguma pergunta que eu queria abrir para os visitantes? Se ninguém tem nenhuma pergunta, como é que é seu nome? Você vai se apresentar? Você é da onde? Eu moro no Caramujo, eu estou fazendo parte da Agenda 21 de Niterói. Eu só queria, talvez eu não tenha entendido o contexto, porque eu estava pensando assim, a gente fala de mobilidade urbana, a gente até agora só falou de carro. Então, uma pessoa que mora em favela tem acesso a carro, algumas pessoas têm, a maioria não. Então, assim, uma coisa que eu não consigo ver em lugar nenhum do país é uma intervenção junto a uma empresa de ônibus que atende mal aos seus passageiros, aos seus clientes. Até porque é uma concessão pública. Então, fez mal, tem que verificar a lei, que eu, infelizmente, ainda não conheço. E aí, quando a gente fala em gabarito, subir prédio loucamente pela cidade, obviamente, sei que a cidade tem que crescer, todos nós queremos a evolução da cidade, mas eu fico pensando, prédio para quem? A gente tem milhares de pessoas morando em favela, e aí, pelo que eu entendi, eu posso obviamente estar enganada, mas esses prédios vão atender a classe alta de Niterói, não os mais necessitados. Não necessariamente. Foi isso que eu entendi. Não necessariamente. A projeção de feitos atende a Minha Casa Minha Vida, eu acho que 2 e 3. Não são os prédios, são os apartamentos caros. Então ali não tem valor associado, então tem vários embutidos. Tá? Mas é a menor parcela. Se você for fazer uma proporção entre a produção imobiliária na cidade e a produção imobiliária direcionada para a baixa renda, é um percentual ainda bem que está acontecendo, mas ainda é um percentual muito aquém da necessidade. A gente mostrou ali que no ritmo que está sendo feito, ainda por 5 a 10 anos, isso ainda deve se manter. Quer dizer, não é... E aí, como tudo cresce... Sim, mas não muito. Ainda bem que a população não cresce tanto nesse aspecto. Estabelecer envelhecimento. Isso é um dado novo, o envelhecimento da população. Dado novo é a crise, é o encolhimento do número de empregos formais. Isso vai ter repercussão em loja com alvará ou sem alvará. Eu vou dar um exemplo em Brasília, onde eu morei 11 anos, mencionei lá, eu fui consultora lá muitos anos. Dirigia um centro dentro da Universidade do Brasil, prestação de serviço para o governo.
E o que a gente via? Taguatinga, grande fator de atração era a permissão. Brasília, plano piloto, era todo ele tombado, todo ele regulado, fiscalizado. Taguatinga, venham a mim. Então, Taguatinga tinha altos níveis de poluição, altos níveis de congestionamento, e em 1996 foi consagrado como centro econômico dinâmico de toda a região do Distrito Federal. Ela bombava emprego, negócio, PIB, riqueza, sem regulação nenhuma. Ruim, né? Mas era aonde se permitia fazer. Quando você ia lá, tinha 15% dos negócios com alvará. Negócio de comércio e registro. Os 85%, a permissão não estava dada, a legalização disso expulsou vários para Samambaia, que depois expulsou para Ceilândia. Todo um processo de regulação gradativa que foi agregando novos impostos a cada uma dessas cidades, que não são politicamente independentes, são cidades administrativas, né, administrações regionais, e cada uma foi se melhorando no filme, foi baixando a poluição, baixando o congestionamento, se regulando. Mas esse é um processo gradativo. Então, quando a gente vê em crise uma situação de diminuição de empregos formais, daqui a pouco a gente vai ver o aumento dos empregos informais, se é que ela não está vendo. E lojas fechando, de repente, abrindo espaço para outros usos, já não formais. Não há maneira de sobreviver a um período como esse. Difícil de quantificar para um plano diretor. Mas visível. Tem dados? Não, mas é visível. É visível nos sinais, no aumento do número de vendedores, é visível nas lojas fechando em vários shoppings. E aí? Feirinha na rua. Agora, isso é um limão que está no Brasil. Quando a gente fala de horas em carro, como aqui foi dito, eu tenho uma outra orientanda que trabalha também com mobilidade. E ela está trabalhando com a região metropolitana. E ela está usando o método de identificar a partir de Twitter. Ela trabalha muito com modelagem matemática, tem uma equipe que apoia. 2h30, não é só a média, é a moda. Ou seja, é o valor mais frequente na região metropolitana. 2h30 de ida e 2h30 de volta. 5 horas no dia no ônibus, não no carro, com ar-condicionado. Num ônibus que muitas vezes é lotado nas horas de pico. É a hora de chegar e sair. Isso mais 8, 9 de trabalho. O que é que soma? Algumas horas com família, 2, talvez. Não estou dizendo isso para consolar, não. Estou dizendo que nós estamos num contexto do qual a gente não pode se blindar. Eu ouvi seu comentário. Nós não podemos nos blindar. É uma situação crítica, que com o apoio de todos pode ser melhorado, eu acho. A questão da mobilidade não se resolve apenas em Niterói. Ele tem que olhar para a região metropolitana. Não adianta a gente fechar a fronteira e olhar só para dentro. Pensar que é só nós, né? O problema vem de fora e vai para fora também. Né? Então isso é muito complexo e por isso que a gente tem que olhar para todos os elementos que contribuem para esses problemas de mobilidade. Bom, obrigada. Eu queria agradecer a professora Tereza, agradecer a Silvia Figueiredo, toda a equipe da Fundação Silmar aqui presente. E já que o tema foi mobilidade, mais uma vez mencionar que em 2016 iniciaremos o plano da mobilidade de Niterói. E agradecer a todos. Seguir aqui o comentário da professora Regina, que nós em 2016 teremos um ano, como é que a professora falou? Emocionante. Emocionante. Ótimo, emoções. Já até ganhei uma bicicleta de presente de Natal, tá? Menos um carro na rua. Será emocionante porque seguiremos as discussões do plano diretor e iniciaremos as discussões do plano de mobilidade, né, em conjunto. Queria agradecer a participação de todos durante esse ano de 2015. Acho que a gente teve um ano bastante construído. E desejar a todos Feliz Natal, boas festas e um ano de 2016 que já nos muito animado, muito profícuo. Nos encontraremos aqui então dia 11 de janeiro. O calendário está feito. Com as folhinhas do calendário. É o que? São sempre. É segunda-feira? Permaneceremos. Segunda-feira. Por correio. Tá. Mas é a segunda-feira, isso?
Mas tem mês que a segunda-feira pode ser feriado. Exceto em fevereiro e novembro, foi o que eu entendi. É a segunda-feira do mês, conforme o estatuto, Padrão. conforme o padrão, exceto os meses de fevereiro, que a segunda-feira fica no meio do carnaval, passaremos para a terceira semana. Eu pensei que a gente vinha aqui no segundo carnaval. Fiquei chateado. Tem mais uma coisa. E novembro. Bloco do PDD. Fazer um bloco do concurso. Sai dia 15, né? Para a terceira também. Fazer um bloco do concurso. Uma. Deixa eu fotografar uma. Eu ia fazer uma fantasia de praia. Obrigada. Alguém quer mais uma coisa? Você fotografa, não é? Já fotografei.